Fala galera, eu sou o Guilherme. E eu sou o Felipe. Bem-vindos a mais um episódio de Teorizando. No episódio de hoje a gente vai continuar a nossa série do Make a Murder. Exatamente, hoje a gente vai teorizar sobre quem matou Teresa Halbach. Então, bora pro vídeo. Bora pro vídeo. Atenção, nós não recomendamos esse vídeo para menores de 18 anos. Mas antes de começar a teorizar sobre quem matou a Teresa, vamos falar sobre duas gafes que a gente fez no vídeo anterior. Exatamente, a gente deu duas caneladas aí no vídeo anterior, uma bem canelada, outra nem tanto. Primeiro, o Rubner alertou a gente, quanto à questão da bala. Eles acharam a bala, na verdade, 5 meses depois do ocorrido. De começarem as investigações, 5 meses depois das investigações ter começado. E também, o Brandon deu os testemunhos dele, os depoimentos dele, nesses 5 meses depois também. Então essas duas coisas demoraram 5 meses pra acontecer depois que começaram as investigações. Eles demoraram 5 meses pra achar a bendita bala. Exatamente, é muito estranho isso, né? Pro moleque abrir a boca também. E em segundo lugar, o que não é tanto uma canelada assim, mas o Diego alertou a gente de que a gente devia falar sobre um dos principais motivos que podem ter levado a polícia a agir desse jeito, né? Porque a polícia, os policiais envolvidos na primeira prisão dele, teriam que pagar muito dinheiro pra ele. Exatamente, porque assim, o Steven Avery processou o Estado em 36 milhões de dólares pelo tempo que ele ficou preso injustamente. Só que ao processar o Estado nisso, o condado lá, ele processou a policial, processou o promotor, processou um monte de gente que estava envolvido nisso. Então, isso pode ser uma teoria, uma hipótese do que teria levado eles, hipoteticamente, a armar contra o Steven Avery. Sim, então os caras estavam devendo muito, ia ficar devendo muito dinheiro pra ele. Exatamente, mas bora pra falar o que interessa, bora pra quem matou Teresa Halbach. Bora lá. E pra começar então, a gente já vai tacar um nome aqui de alguém que a gente acha que pode ser o culpado, que existe uma grande possibilidade de ser ele, é o Edward Wayne Edwards. Sim, esse cara já morreu em 2011. Sim. E tem um policial que é especialista em cold cases, ou casos encerrados, que acredita que foi esse cara que matou. Exatamente, os assassinatos, esse cara ele é conhecido por fazer muitos assassinatos em que ele não deixa pistas e a polícia realmente não conseguiu provar que ele era o culpado. Ou seja, ele era um serial killer, já que ele Exatamente, ele matou, tem provas, digamos assim, evidências de que ele teria matado, teria uma série de assassinatos em várias cidades, inclusive ali perto, uma delas sendo inclusive na cidade do Steven Avery. Mas, e tudo casos em que eram muito parecidos as coisas, muitos casos de o cara sequestrar o carro da pessoa, atirar na testa e na nuca, e depois incriminar essa pessoa e as famílias dela. E também ele costumava pegar vítimas que já tinham recebido o foco da mídia em alguma forma, de algum jeito. Sim, ele costumava matar no Halloween. Exatamente. Que é o que aconteceu no caso. Que é quando a Teresa Halbach sumiu, né? E também ele era acostumado a aparecer nos tribunais e nos enterros das pessoas. Exatamente. Que ele matava. E quem assistiu a série da Netflix, eu vou colocar aqui a imagem, mas ele apareceu durante a série da Netflix, durante uma das sessões de julgamento. Não sei se foram todos, mas tem uma cena em que ele aparece de fundo, né? Então, por que raio esse cara foi pro tribunal? Exatamente. E também tem depoimentos de pessoas que foram no enterro da Teresa que falaram que avistaram ele lá. Não tem como provar isso, mas falaram, né? Exatamente. Se a gente não tem fotos, né? Mas se ele aparece geralmente nos tribunais e nos enterros das vítimas dele, e a gente sabe que ele apareceu no tribunal porque tem uma foto, e existe a possibilidade dele ter aparecido no enterro, e as mortes são muito parecidas com o que ele já fez, então é muito provável que seja esse cara. O policial que levantou essa hipótese, né? Que levantou essa questão, ele estava investigando esse Edwards já faz um bom tempo, né? O Edward Wayne Edwards, e ele falou que ele já estava muito familiarizado com os casos de assassinato, tudo que ele tinha feito, e quando ele começou a assistir a série do Netflix, ele falou que ele desacreditou. Ele não acreditou. Porque era muito igual, era muito parecido, tá falando do assassino que eu tô investigando há anos aqui. Porque ele ainda tá tentando provar que ele é o culpado de muitos dos assassinatos, embora mesmo assim ele tenha morrido, né? Porque tem muitos inocentes presos por causa disso. Exato. Mas bora pra segunda teoria, então. Vamos ver o que aconteceu na segunda teoria. Então, nessa teoria, foi um usuário do Reddit que falou sobre um comentário que ele viu no YouTube. Exatamente, o cara comentou no vídeo do YouTube, esse cara pegou, colou esse comentário no Reddit, e daí no Reddit começou, né? Gerou uma buzz, né?
Então, a teoria, primeiro, não foi a polícia que matou. Aham, exatamente. Na verdade, começa com o irmão da Teresa e o ex-namorado dela achando o carro na propriedade do Ray. Exatamente, o carro tava com a chave na ignição ainda, com sangue no porta-malas. E o detalhe, eles entraram ilegalmente na propriedade do Steven Avery, né? Eles não tinham mandato nenhum pra entrar lá e eles entraram pra fuçar lá. Sim, eles ligaram pra aquele policial Andrew Colborne e o policial também entrou lá ilegalmente. Exatamente. Detalhe antes, os dois que acharam o carro antes, eles tiraram a chave da ignição do carro pra que o carro não fosse removido de lá nesse meio tempo. É, com medo de alguém remover o carro. Exatamente, e guardaram a chave. Sim, eles já chamaram esse policial, aí o policial ligou pra mulher confirmando a placa, lembra? Exatamente, o policial ele não estava no horário de atividade dele, então ele ligou do próprio celular dele em vez de passar um rádio, e todas as ligações que entram pelo telefone da delegacia são gravadas. E gravou essa parte. Exatamente. Ele perguntando qual era a placa, qual era o modelo. E passando a placa certinha do carro, e a gente vê isso na série. Como se ele estivesse vendo o carro na hora. Exatamente. E o que acontece? Ele liga lá e pede a placa. Sim. E legalmente, ele não tem mandato, não tem nada. E eles acharam esse carro lá 2 dias antes de o carro ser achado oficialmente. Exatamente, antes de começarem a suspeitar de novo do Steven Avery, né? Sim, isso se encaixa então na teoria de que o cara antes, o Colbert, viu o carro antes. Exatamente. E era muito estranho. E ele não soube explicar por quê direito. E nisso, o Agent Colborne, percebendo que ele tinha feito algo errado, né? Porque ele entrou numa propriedade privada sem o mandato, ele pode possivelmente ter contaminado uma cena do crime e muitas outras coisas aí. Ele não alertou a polícia, a delegacia, sobre o fato dele ter achado o carro. Então tudo isso depunha contra ele e ele ligou pro Tenente Lank, James Lank, pra falar pra ele, perguntar, né, falar tudo isso que aconteceu e falar, e agora, o que eu faço? Aí o James Lank falou pra ele, ó, tira a placa do carro Me dá. e vem pra cá e não fala nada pra ninguém. Instrui os dois jovens a não falar nada pra ninguém e finge que nada aconteceu. É, uma coisa que eles não sabiam é que quem matou foi o... Já vai entregar, já? Foi... Foi o irmão do Brandon. O cara que fez o depoimento. Exatamente, que era sobrinho também do Steven Avery. E o ex-marido da irmã do Steven Avery. Sim. E eles então sequestraram a Teresa, estupraram ela, mataram ela, cortaram o corpo dela e queimaram na propriedade do Steven Avery. E distribuíram em 3 lugares diferentes. Exatamente. E assim, os dois eles tinham acesso porque eles moravam ali, eram vizinhos, né? E a gente pode ver no seriado que são os dois que menos dão explicações de onde estavam durante o fato ocorrido, né? Os depoimentos deles são muito estranhos. Exatamente. Então a gente teria aí, na verdade, 2 fatos isolados e um não estaria sabendo do outro. Não Tanto sabia. o policial tentando encobrir as atividades erradas que eles tiveram ali pra não se dar mal, quanto o estupro e morte do sobrinho e do irmão do ex-marido da irmã do Steven Avery, que então teria matado ela. E um não sabia do outro. Então eram 2 frentes que agiam separadamente, mas por um propósito certo, incriminar outra pessoa. Exatamente. E até mostra um pouco também da questão do porquê que tem os restos dela em 3 lugares diferentes, né? Porque eles são 2 pessoas sem experiência em fazer isso, não são profissionais, assassinos profissionais, e eles teriam matado ela em um lugar, colocado os restos dela dentro do balde, do túnel lá que eles acharam, né, tonel que eles acharam, e despejado no outro lugar, não conseguindo tanto retirar todos os restos do primeiro lugar, quanto tirar tudo do recipiente em que eles usaram. Então, as provas não faziam sentido juntas, porque elas não estavam relacionadas. Então, o júri, os advogados também tiveram essa dúvida, né? Por que tudo isso está bagunçado? Eles tiveram essa dificuldade de mostrar pro júri como que os dois trabalharam juntos, como que aconteceu para o assassinato ter sido feito junto com as provas do carro e tudo, mas não tinha como fazer isso exatamente porque não aconteceram juntas. E lembrando que os advogados de defesa não podiam dizer quem matou, Exatamente. não podiam dizer as teorias deles, só tinham que falar que a investigação foi ruim, não podia ser válida. Exatamente. Então a gente tem aí, por um lado, os policiais realmente plantando, hipoteticamente, realmente, plantando o sangue, plantando a chave, as coisas tudo, pra se livrar da culpa de ter chegado na cena do crime feito uma bagunça. e feito tudo aquilo que eles fizeram. E do outro lado a gente tem o sobrinho do Steven Avery, né, irmão do Brandon,
e o ex-marido da irmã do Steven, Ex-cunhado. ex-cunhado, aliviados por toda essa situação que está acontecendo, porque eles não estavam sendo culpados realmente dessa questão. Exato. E se você não acha provável que o sobrinho e o cunhado tenha feito, porque o sobrinho é irmão do outro que tá preso perpetuamente. É estranho, né, ele ter feito isso. Então você pode ligar as duas teorias que a gente falou aqui. Exatamente. Então pode ser o Edders pode ter matado. Pode ser que realmente os dois eles sejam tão frios assim nos depoimentos e nas coisas, porque eles são frios mesmo e não que eles tenham são matado, estranhos, né? Depoimento deles. Exatamente, a gente sabe que é uma família diferente, é uma família um pouco estranha, né? E não tem um histórico muito bom. Sim. Mas então, se você tentar excluir isso de lado, você consegue falar que o Steven Avery não. O Edward Wayne Edwards assassinou ela e escondeu o carro na propriedade do Steven, e os policiais realmente fizeram aquilo de achar o carro e fazer tudo aquilo para não ser culpado, né? Achado como culpado. Então dá pra você unir as duas teorias em uma só. Então acaba sendo 3 teorias aqui, né? Exato. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, não esquece de compartilhá-lo e de curti-lo. Exatamente, de deixar o seu comentário caso você tenha alguma outra teoria ou se você tem alguma observação sobre as teorias que a gente deixou aqui. Se você concorda ou não concorda, deixe seu comentário. Exatamente, não esquece de acessar o nosso site ninenerds.com.br. É isso aí, valeu galera, até a próxima. Até lá, tchau.